Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. A resistência, para nós, é um ato de falar que não existe só um jeito de viver ou de fazer política, né? Brasil, para nós, também é um nome que antes não existia, né? Na nossa língua é ranrão, que é nossa terra, né? Um povo ou uma nação que não conserva a sua memória, ele morre a cada dia. A mobilização de mais de 6 mil indígenas em Brasília para pressionar o Supremo Tribunal Federal a derrubar a tese que, na prática, afeta todo o processo de demarcação de terras no Brasil, é mais um capítulo emblemático da história de um povo obrigado desde a origem a defender os seus direitos. Em pleno 2021, a briga teve a mesma motivação de 5 séculos atrás, a propriedade do território. Dessa vez, em debate, a derrubada do marco temporal, teoria de que as etnias só têm direito a reivindicar terras já ocupadas antes da Constituição Federal de 1988. Tese defendida por interessados na exploração de reservas indígenas. Uma história não muito diferente do que aconteceu em Minas Gerais, quando os exploradores de ouro e diamantes enxergaram os povos originários como entraves ao desenvolvimento econômico do estado, prestes a ser oficializado em 1720. Desde então, essa foi uma jornada de massacre, mas também de muita pressão, mobilização, reivindicação e conquistas. Eu sou Graziele Mendes e na sequência especial de bate-papos sobre os 300 anos de Minas Gerais, esse episódio do Politiza volta à estrada de resistência política e cultural de quem estava aqui muito antes do nascimento oficial do Estado, os povos originários. Sobre isso eu conversei com o professor indígena Siuê Pataxó. Ele falou comigo da aldeia em que ele vive, por isso você vai ouvir junto com a entrevista os sons da natureza que cercam a vida dele. Siuê, muito obrigada por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço aí, né? De tantas pessoas indígenas aí bacana, a gente tá poder conversando com vocês aqui também é um privilégio. Conta um pouco da sua trajetória pra gente, Siuê, de onde você fala comigo, qual a sua aldeia, como é que foi a sua estrada até virar professor? Eu vou falar na minha língua, né? Hamtou Amanchá Minibaichu, que quer dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né, na nossa cultura. Eu me chamo Siuê, né, Patachu, etnia conhecida como Pataxó, né. Falo aqui da aldeia Moame Manti, né, no município de Itapecerica, Minas Gerais, na região do Centro-Oeste Mineiro. O meu pai é uma das pessoas, o Canátio, né? Uma pessoa que sempre foi do movimento aqui no estado de Minas. Foi escolhido pela minha comunidade para ser um professor indígena devido a esse aprendizado que eu tive dentro da comunidade. Hoje a gente trabalha vivenciando essa questão da afirmação dessa identidade indígena, do território, das lutas, escrevendo sobre a nossa história. A gente vem produzindo alguns materiais, vem produzindo intercâmbios interculturais entre nós e as escolas da região, organizações, universidades. Então, assim, a gente vem tentando o reconhecimento mesmo, né? Então, você tocou num ponto crucial. A história do Brasil, de modo geral, ela é narrada sempre a partir da colonização, né? Basta dizer que a gente conta a nossa existência oficial a partir da descoberta, muito entre aspas, né? Quer dizer, o erro de narrativa começa aí? Bom, nos livros de história, quando a gente estuda, a colonização ela é contada de uma forma romantizada, né? E não contam que houve realmente dentro do Brasil essa resistência dos povos indígenas, esse modo com que os povos indígenas se organizavam e se movimentavam dentro do Brasil, né? Porque, assim, Brasil para nós também é um nome que antes não existia, né? Na nossa língua é ranrão, que é nossa terra, né? Assim, falando especificamente do meu povo, a gente tinha um território que começava no extremo sul da Bahia, né? Onde que teve o primeiro contato, né?
em Porto Seguro, ali naquela região, vinha até o norte do Espírito Santo e entrava também no leste de Minas, né, aí na região do Vale do Mucuri, essa região aí, porque a gente vivia em contato com outros povos indígenas, outros povos que são irmãos, parentes, né, porque assim, a língua ela é muito parecida, algumas culturas, rituais que são muito parecidos, essa vivência com a terra, com essa vivência com a natureza, o conhecimento indígena com floresta, né, com a mata que a gente chama, principalmente a Mata Atlântica. Então, quando a gente fala de resistência, seguir sendo indígena, é nesse sentido, porque a colonização ela é contada a partir da visão de quem colonizou, o vencedor, o ganhador naquele embate, né? Então, aquelas outras histórias, elas ficam apagadas. E a gente tem um projeto que chama Com o Pé no Chão da Aldeia, Com o Pé no Chão do Mundo, que é onde a gente recebe na nossa comunidade, aqui na nossa aldeia, né, estudantes indígenas, a gente se aproxima dessas pessoas. A gente vê que é importante a gente contar essa história do nosso ponto de vista, essa questão das terras indígenas, a retirada de terras, essa identidade indígena. O Siuê, o jornalista Américo Antunes escreveu, a pedido da Assembleia Legislativa, um livro sobre os 300 anos de Minas. A gente, inclusive, conversa com ele sobre isso num outro episódio aqui, e ele dedica um capítulo longo aos povos originários. E é muito impressionante quando ele lembra que até hoje a gente sabe tão pouco sobre os indígenas que viviam em Minas antes da colonização, né? Quer dizer, tem uma variação enorme nas estimativas, por exemplo, de etnias ele coloca lá de 11 até 177, de população varia de 91 mil até 159 mil indígenas em Minas em 1500. Ainda falta muita informação sobre esse período da história dos indígenas de Minas, e imagino que do Brasil também, né? Bom, Graziele, isso é um ponto muito importante que a gente, como um professor indígena e pesquisador também, a gente tem pensado muito sobre. A questão territorial e questão indígena em Minas Gerais realmente não tem uma força igual em muitos estados, por exemplo, mais para o norte, mesmo no Nordeste, né? A gente não vê muito estudo sobre. Essa força se inicia a partir desse momento histórico, que é a implantação das escolas indígenas, que dá essa notoriedade para o assunto indígena, né? Inclusive, aqui em Minas Gerais, até a década de 90, eram reconhecidos apenas 4 povos, né? Que era os Xacriabá, Machacali, Krenak e Pataxó, né? Outros povos ainda, após essa colonização ou vários embates históricos, ficaram silenciados ou não colocaram essa identidade indígena para fora, né? Então, assim, a gente vê que essa resistência dos povos indígenas, muitos não arredaram o pé e outros ficaram calados por muito tempo, né? Atualmente, cerca de 15 mil indígenas vivem em aldeias em Minas Gerais, segundo o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, que acompanha as questões da terra indígena no estado. Os indígenas mineiros pertencem a 19 etnias do tronco linguístico Macro-G, como os primeiros povos do estado, os tapuias. E o processo de reconhecimento desses povos e dos seus direitos tem sido lento no estado, como no Brasil em geral, marcado por avanços e retrocessos, sempre pressionado por movimentos políticos dos indígenas, os chamados levantes. Com essa força e esse movimento que esses povos trouxeram, outros parentes, né, outros grupos indígenas em Minas começaram a fazer esse levante, né? E hoje nós temos povos assim que já têm território, né, demarcado ou constituído. Por exemplo, o povo Pataxó mesmo tem, aqui nós no Centro-Oeste Mineiro, tem em Carmésia também tem, em Açucena e, se eu não me engano, em Guanhães. E tem os Xacriabá no norte, os Krenak também, no Vale do Aço ali, né, no Rio Doce, os Machacali no Vale do Mucuri ali, e tem os Aranã, Pancararu também, tem Pataxó aí em Belo Horizonte, né, na região metropolitana,
os Mucuri também naquela região do Vale do Mucuri, tem os Cachixó aqui perto da gente também em Martim Campos, tem os Chucurucariri lá em Caldas, os Quiriri também que estão nessa região lá de Caldas, e os Chucurucariri eu acho tem no Triângulo Mineiro também. E tem outros povos que estão fazendo esse levante, né? Os Puri, então assim, tem alguns em levante, mas tem todo um estudo antropológico que a gente não sabe como que fica, né? Esse ato de reconhecimento. Cada um desses povos que você está citando tem costumes, tradições completamente diferentes, né? Quer dizer, a gente ainda precisa aprender muito sobre vocês, né? Bom, esses povos, eles são bem distintos, né? Têm costumes diferentes, culturas diferentes, até mesmo dentro do próprio povo tem algumas ramificações que são um pouco diferentes também. Então, assim, é uma cultura bem complexa e também alguns momentos coletivos. Então, assim, tem momentos que são comuns e tem momentos que são individuais de cada um. Tem povo indígena, por exemplo, que vem trabalhando desde os tempos antigos com a cerâmica, outros com as sementes, essa questão do rio, das plantas, dos animais. Esse conhecimento depende muito da ancestralidade de cada povo. Por exemplo, o meu povo, ele trabalha muito com ancestralidade com a água, né? Até porque, assim, na nossa cultura, a gente surgiu de um grande aguaceiro que existiu no mundo, né? Antigamente existia um Uniamitum, que, vamos falar assim, um deus, né, que existiu aqui na Terra, e ele tinha poder de conversar com as plantas, com os animais, com os minerais, com tudo na Terra. Ele se transformou em um grande gavião e foi para o céu, né? E lá no céu ele se transformou em uma grande nuvem, que logo veio a cair em chuva, e cada pingo de chuva que caía no chão se transformava em um patatiú, né, do nosso povo. E aí começa todo o nosso conhecimento, né? Depende muito da ancestralidade de cada povo, do seu surgimento, né? Então, assim, tem muito conhecimento que vem desse lado ancestral. E é muito louco a gente pensar que a gente sabe tão pouco sobre os povos indígenas num estado repleto de rios, montanhas, picos, batizados com nomes indígenas, né? Itapeceri, que é uma cidade que tem o nome indígena, Itaguara, Itatiaia-Sul, Cataguases, né, que representa um povo. Cataguases, inclusive, foram os indígenas que deram os primeiros nomes ao território mineiro, conhecido como Minas dos Cataguases ou Campos Gerais dos Cataguases. De novo, no livro do jornalista Américo Antunes, ele traz traduções de nomes de serras, picos, rios e cidades que hoje a gente conhece bem por aqui, mas nem todo mundo sabe o que significa. Serra da Mantiqueira, por exemplo, é a serra que chora. O pico do Itatiaia é da pedra cheia de pontas, do Itambé, da pedra áspera. Os rios Araçuaí, das araras grandes, e Jequitinhonha, largo com muito peixe. As cidades: Caeté significa mato fechado, Pirapora, pulo do peixe, Itaúna é pedra preta, Itabira, pedra empinada. E são vários nomes derivados do tupi, que era o Inhangatô naquele tempo, que isso teve uma certa influência no Brasil da colônia, né? Mas depois ele foi se perdendo também. Enfim, o português tomou mais forma. A cultura indígena em Minas, ela precisa mesmo essa visão. Inclusive, esses tempos atrás, lá no sul de Minas, no Rio Grande, se eu não me engano, ou um braço dele, encontraram algumas canoas datadas em 1610, né, 1660. Então, assim, são coisas muito interessantes, muito importantes, né, essas atividades e esses estudos. Um povo ou uma nação que não conserva a sua memória, ele morre a cada dia. E em Minas, a gente está fazendo esse processo, a gente agradece assim, a Assembleia por estar fazendo esse elo assim, de poder ter esses fatos contados, porque assim, a gente vê que Minas Gerais é um estado muito grande e com certeza ele era muito povoado. Nós temos que
que ter essa forma com que a gente conte realmente essa história, né? É uma história de massacre, né? É uma história de guerras, de confronto, de resistência, inclusive por algo pelo qual vocês lutam até hoje, que é a demarcação de terras, correto? Com certeza, né? Essa questão histórica, ela vem de grandes massacres realmente, né? Pra gente, Graziele, a gente não migra, né? Então, assim, nós somos Patatiu, Pataxó, que viveu nesse território, como eu te falei, e dentro desse território, aonde tem elementos da cultura nossa, faz parte da nossa vida. Então, assim, se tem Mata Atlântica, se tem esses parentes que são ancestrais nossos, a gente está dentro do nosso território. E isso é muito importante. A questão indígena, dentro de Minas, ela foi uma questão de muita truculência contra os povos, né? A gente vê essas histórias com os bandeirantes mesmo, né? Que, então, assim, tinha vários confrontos, vários impedimentos, né? A gente tem os relatos, assim, dos botocudos, né? Que é um termo, assim, os povos, né, que derivam desse tronco aí, acham um nome pejorativo, né, um nome que não é o que eles são, era um empecilho ou um entrave para essa conquista desse território. Então, assim, o que acontecia? A dizimação desses povos, ou aldeamento, a integração forçada, ou outros meios, né? Essa relação dos povos indígenas nesse tempo de abrir a expansão territorial, ela foi muito brutal, né? Então, assim, tem muitos povos que desapareceram nesse tempo, né? Nesse tempo de expansão territorial, de entrar para dentro do Brasil sem reconhecimento aos povos originários. Por isso que muitos povos ficaram silenciados devido a essa questão histórica, né? Então, assim, a gente vê que, de um lado, essa expansão territorial, ela trouxe muito genocídio, que é a palavra que tem a flor da pele aí, muitas pessoas não gostam do termo, mas é a palavra correta, né? Os povos indígenas eram muito saudáveis, né? Uma gripe, um contato que tivesse, dizimava ali 10.000 indígenas, 12, num prazo de 3 dias, né? Então, assim, era muito rápido, igual o coronavírus hoje, né? Se a gente não vacinar, se a gente não ter esse controle dentro do nosso povo, a nossa imunidade é baixa, porque geneticamente a gente não tem esse contato com esse tipo de doenças, né? Então, assim, muitos indígenas morriam dessas doenças, né? Muitas armadilhas também eram deixadas para indígenas, por exemplo, roupas ou objetos como um facão, faca, coisas contaminadas para fazer a dizimação desses povos e, a partir disso, conseguir entrar para dentro desse território, né? Para além de tudo isso, foi uma história de muita resistência, continua sendo, né? Os povos indígenas, ao longo dos anos, se organizaram em muitos movimentos, muita pressão política, tiveram conquistas, avanços legais, inclusive a Constituição, né? Eu queria que você falasse sobre isso, do avanço da Constituição nesse sentido. Também é uma história de muita mobilização política por parte dos próprios povos, né? Com certeza, né? Os avanços foram muito importantes a partir da resistência, porque quando se chega em seu território leis, reis e uma religião diferente e uma língua diferente, se teve um conflito, um choque cultural, né? Porque modos de vida que são diferentes. Os povos indígenas, desde a colonização também, eles foram sempre subalternizados, né? Assim, pessoas que não tinham Deus, pessoas sem alma, que precisavam ser civilizados, né? Teve os aldeamentos, na tentativa de um projeto de Estado que era a integração, né? Integração do indígena à sociedade nacional. E muitas das vezes esses projetos eles eram fracassados, porque assim, não conseguia fazer com que os povos indígenas ficassem ali aldeados, proibir totalmente a cultura deles, né? Então, assim, essa resistência, né, à não integração forçada de muitos indígenas, por exemplo, quando muitos povos indígenas fugiam, adentravam as florestas, né, era uma forma de resistência, de não deixar se levar para esse lado da integração.
esse projeto de civilização dos povos indígenas, ele era uma prática mesmo, né? Então, assim, ele teve na época do Império, teve na época do presidencialismo, né? Que aí veio o SPI, que era uma tentativa também de integrar um índio à sociedade, que era uma parte da tutela, né? SPI significa Serviço de Proteção aos Índios, criado em 1910 como um serviço de assistência, mas com uma política clara, a de civilização e nacionalização do indígena, ou seja, a transformação dele em um mero trabalhador nacional. Depois de mais de 50 anos de denúncias de má gestão, falta de recursos e corrupção, esse órgão foi extinto em 1967 e substituído pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Então, assim, um indígena, para sair da comunidade dele, ele tinha que ter autorização para ir representar o seu povo. Então, assim, teve vários processos que foram sendo derrubados, né? Então, assim, a integração, a civilização de indígenas, essa tutela que foi mais próxima agora. Então, elas todas foram derrubadas. E essa resistência que os povos indígenas tinham se deu num movimento. Antes da Constituição de 88, a gente vê que essa organização política, né, e essa resistência, assim, alguns líderes indígenas, igual nós temos hoje o Ailton, né, Krenak, que é uma das pessoas que a gente tem uma grande representação nele, né. O líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak, que se tornou um dos mais importantes representantes dos povos originários do mundo, é nascido em Itabirinha, no Vale do Rio Doce. Foi ele quem defendeu os direitos dos povos originários na Assembleia Nacional Constituinte em Brasília, durante a elaboração da Constituição Federal de 1988. Se você já viu uma imagem emblemática de um indígena pintando o rosto de preto no Congresso Nacional nessa época, é ele. Tem o Raoni e outras lideranças mais, o Marcos Terena e outros, eles são, assim, marcos dessa história e dessa luta pelos direitos dentro da Constituição. Dentro da Constituição, nós temos o artigo 231 e 232, né, que garantem que o Estado proteja as culturas indígenas, as línguas, os territórios, os recursos naturais das terras indígenas e territórios. O usufruto também dessas terras são de uso coletivo, são de uso daquele povo, né? E dentro da Constituição também garante as escolas indígenas bilíngues. É onde que surge esse movimento, né? A educação, ela uma chave para a gente recontar essa história, né? Então, assim, a gente vê que é muito importante essa presença da educação dentro dos territórios indígenas a partir desse poder indígena de estar se organizando para isso, né? Então isso é muito importante para a gente, né? E é onde a gente começa a ter vários movimentos surgindo, né? A partir dessa questão da educação também. Esses artigos, eles são muito importantes para essa garantia de direito originário dos povos, né? Então, assim, a resistência para nós é um ato de falar que não existe só um jeito de viver ou de fazer política, né? A resistência para nós é mostrar outras alternativas, outras saídas. Pensando nisso, para a gente terminar, eu queria que você falasse de que forma os indígenas querem ser reconhecidos, não só oficialmente, legalmente, mas como povo, pela sociedade brasileira. O que a gente precisa saber? Eu sei que é muita coisa, mas eu queria que você resumisse numa ideia sobre como vocês gostariam de ser vistos. Sobretudo pensando naquilo que a gente chama de identidade mineira aqui no nosso estado. A gente vê que o estado mineiro é um estado que chega mais próximo assim de uma miscigenação bem perto do que seria
o Brasil, né? Essa miscigenação assim entre vários povos, né? E a gente, a partir desse momento, nós temos uma grande força que é a nossa forma de pensar, de dizer para o mundo que vale mais a gente estar com o direito e manejar, de preservar o nosso ambiente ou a nossa cultura, do que ele caído, né? Não adianta a gente poluir o rio, desmatar a floresta, tirar todos os recursos da terra para depois tentar consertar. Isso é uma ideia que a gente sempre luta, né? Essa resistência toda, ela também veio carregada de alguns preconceitos também que foram surgindo para os povos indígenas, como indígena preguiçoso, tem alguns vícios subalternizados, né, igual o alcoolismo, essas coisas assim do tipo. Então, dizer que a forma com que a gente vive é através de relações e manejo. Nós queremos estar dentro da sociedade nacional, mas também que nós não queremos ser um entrave, um empecilho ao desenvolvimento da nossa nação. A cultura indígena, ela tem muito para oferecer ao Brasil e ao mundo também, né? Igual já ofereceu muita coisa, né? Desde a alimentação, desde conhecimento com o céu, com a terra. Então, assim, isso é muito importante a gente dizer, e que a gente sempre vai ter essa força e essa resistência de continuar essa cultura, né, originária que tem aqui no país, para a gente cada vez mais poder estar avançando e não retrocedendo nesses direitos que a gente pensa que são primordiais para a gente como ser humano e para a natureza também, que faz parte da nossa vida. Quando a gente fala de natureza, a gente fala de tudo, né? É assim que a gente pensa, né, Graziele? Lembrando que este e todos os outros episódios especiais do Politiza sobre os 300 anos de Minas e também vários assuntos estão na nossa página lmg.gov.br/rádio e plataformas digitais. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela entrevista e apresentação. Esse episódio teve edição e sonorização de Breno Rodrigues e identidade visual de Clarice Maia. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.